Então vamos lá? Bom, a gente tem ouvido falar de algumas coisas muito interessantes, né? O Bitcoin tem caído assim vertiginosamente desde o início do ano. Na verdade, ele balançou até no ano passado mesmo, e agora as pessoas começaram a falar num tal de inverno cripto. E muitos dos meus seguidores aqui do canal estão perguntando: Raul, então será que chegou a hora, né, de eu vender os meus bitcoins, sair um pouco das criptomoedas, me posicionar de outra forma, que é uma frase que as pessoas adoram falar? Eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo aqui hoje. Mas inicialmente, né, quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser legal. Se você não é um sardinha raiz ainda, ou seja, você chegou aqui agora, não tá entendendo muito bem esse cara, putz, um negócio estranho, você não precisa deixar o seu like ainda, você vai deixar o seu like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Então no momento que você viu ali uma informação, você falou, putz, isso me ajudou, você deixa o seu like, senão você não deixa, porque essa é uma forma de eu saber se a gente conseguiu contribuir com você de alguma forma. Agora é o seguinte, se inscrever no canal, cara, isso aí é obrigatório, né? Por quê? Porque você se inscreve, você recebe vídeos fodas aí todos os dias, a gente faz um vídeo super legal, super bem embasado, não é esse papinho só de uma coisinha ou outra não. É um negócio super interessante mesmo, então você já pode se inscrever aqui se você quiser. O negócio é o seguinte, a gente vai começar aqui então com esse gráfico. Do dia 1 de janeiro ao dia 11 de janeiro, o Bitcoin teve uma queda de 10,21%. Se a gente estiver falando dos últimos 30 dias aí, né, ou seja, do último um mês, a gente está falando de uma queda de 13,78%. Não é uma queda desprezível. Aí se você já é mais macaco velho ali do Bitcoin, você não se assusta tanto com isso. Por quê? Porque o Bitcoin ele realmente cresce caindo, né? Se você pegar o gráfico histórico do Bitcoin, você vai ver que é um conjunto de quedas e que no final tem umas rampagens ali que acabam fazendo a diferença. Vou desligar aqui, tem uns passarinhos fazendo barulho, tô gravando em casa ainda, só fechar ali o único incômodo que eu tenho hoje na vida é os passarinhos, você imagina que vida feliz, né? Então aqui, eu vou explicar no início, dividir em várias partes aqui para que você consiga entender o que está acontecendo mais ou menos. É importante ressaltar que apesar de eu dividir nessas partes e dar diversos argumentos do porquê que o Bitcoin está caindo, a verdade mesmo é que ninguém sabe explicar exatamente o motivo de uma queda. Quando um ativo cai, a única informação que a gente tem é que a oferta daquele ativo no mercado está maior que a demanda por ele. Então essa é a regra básica de mercado, né? Tem mais pessoas oferecendo aquilo para venda do que pessoas querendo comprar. Se você tenta vender um produto e não consegue, qual que é o seu primeiro instinto? Vamos lá. Abaixar o preço desse produto. Então a tendência é, enquanto a oferta e a demanda não se cruzam, um produto continua caindo. Isso é o que a gente sabe. Agora a gente vai tentar explicar as razões pelas quais essa oferta pode estar maior do que a demanda. Então o que a gente vai tentar fazer aqui é utilizando essa regra básica de economia, partir do princípio do porquê que ele está caindo ali. E aí, a atual queda do Bitcoin, ela é uma queda que vem de múltiplas frentes. Ela não pode ser explicada por um único fator. Eu vi algumas pessoas tentando resumir ali mais ou menos o que está acontecendo, só que fica meio esdrúxulo, porque esquecem de pontuar detalhes muito importantes e que são relevantes ali para o cara que tem ou quer ter Bitcoin na carteira, né? Então, na minha opinião aqui, a gente tem esses três fatores. Primeiro, a gente tem um fator técnico em relação ao Bitcoin. Segundo, a gente tem um fator computacional. E terceiro, a gente tem um fator de confiança do mercado no Bitcoin. Então, aqui pegando esse primeiro critério ali, que é esse critério técnico, e explicando mais ou menos o que está acontecendo, quando o white paper do Bitcoin foi divulgado, o documento que deu origem, né, a essa criptomoeda, lá pelo Satoshi Nakamoto, você já conhece essa historinha, o cara que colocou a ideia do Bitcoin no ar, e ninguém sabe que isso é uma pessoa mesmo, isso é um grupo de pessoas. Lá em 2008, então, quando isso foi criado, o Bitcoin ele apresentava um protocolo ali de transferências peer-to-peer, né? Ou seja, de P2P ali, sem necessidade de ninguém como intermediador. Essa ideia é maravilhosa, só que o que a gente precisa se lembrar é que quando a gente fala de uma ideia dessa, ela envolve uma série de soluções que foram criadas na época para o Bitcoin funcionar. Uma dessas soluções é, para ser criado um Bitcoin ou para ser executado uma transferência, a gente tem um gasto computacional. Para essa rede se manter ativa ali e para esses bitcoins não serem criados de maneira absurda e muito rápida, foi criado um sistema que exigia um gasto energético, ou seja, um gasto energético e um gasto de conexão ali para poder resolver um problema matemático. Essa solução desse problema matemático gera uma recompensa ali que a gente chama de mineração, né? Ganhar essa recompensa da rede. Lá no início, ganhava-se bitcoins fazendo isso com o seu computador doméstico. À medida que a rede foi ficando mais robusta, foi ficando mais difícil obter essa recompensa. E a cada vez que 210 mil novos blocos são criados, essa recompensa foi sendo dividida pela metade. Se você é bom de matemática, você já percebeu, né, que dividir um número
diminuiu pela metade a cada ciclo de 210 mil novos blocos com a quantidade de uso que o Bitcoin tem hoje em dia, é um processo que fez a gente gerar recompensas cada vez menores. Esse processo a gente dá o nome de halving. E ele foi criado ali para garantir, né, a escassez da moeda. Para quem não sabe, o Bitcoin só vai ter 21 milhões de unidades lá no final. A gente já minerou, ou seja, já estão disponíveis no mercado mais de 90% desse valor. Fora, claro, os mais de 3, 4 milhões de Bitcoins ali que foram perdidos para sempre. Então, nesse processo de halving, ele vai ficando cada vez mais difícil, vai exigindo cada vez mais poder computacional, e quando divide, ou seja, quando essa recompensa cai pela metade, a gente tem um problema, porque os mineradores ali, eles fazem isso hoje em dia para ter lucro. Eles estruturam grandes computadores ali que mantêm a rede funcionando com o objetivo de gerar esse lucro, essa recompensa em Bitcoins, né, que hoje em dia ainda é bem lucrativo. A primeira vez que aconteceu um halving, então, foi em 2013, né, e esse halving ali, ele foi um halving que criou, assim, a primeira disrupção ali do Bitcoin, porque ele diminuiu fortemente a disponibilidade de moedas, né, sendo geradas ali dentro da rede. Então foi por isso que na primeira vez que aconteceu o halving, o preço do Bitcoin subiu muito, porque as pessoas estavam ganhando moedas ali praticamente minerando elas. Quando foi impossível, elas tiveram que ir para o mercado secundário comprar criptomoedas, né? Então é isso que garante a escassez do Bitcoin, isso dá valor para o Bitcoin, mas isso ali modificou a rede, inclusive valorizou o Bitcoin porque deixou ele mais raro. Aqui nesse gráfico você consegue perceber que a cada novo halving, cada vez que a gente tem um halving, então, a gente vê ali o preço do Bitcoin saltando. Isso criou uma regra, uma tendência de mercado, né? Então toda vez que tinha um novo halving, a gente tinha uma evolução no preço do Bitcoin. Toda vez que tinha um halving, a gente tinha uma evolução no preço do Bitcoin. Isso aconteceu diversas vezes ali, por conta da escassez aumentando. A escassez de Bitcoin aumentava e por isso o preço dos Bitcoins que já estavam na rede subiam. É fácil de entender. Imagina o seguinte, todo mundo quer maçãs. Então imagina que a gente tem aqui um pé de maçã que tem maçãs disponíveis para 50 pessoas. No início moram só 50 pessoas nessa casa, a gente vai ali, cada um pega uma maçã e come. No dia seguinte, imagine que agora são 25 maçãs e a gente tem 50 pessoas na casa. Então aquelas maçãs ali, elas vão se tornar mais raras. Se a gente tivesse dinheiro, provavelmente a gente negociaria um com o outro para todo mundo ali que quer a maçã conseguir comprar a maçã. No dia seguinte, você imagina que agora são 12 maçãs só, não são mais 25 maçãs. Diminuiu para 12 maçãs de uma hora para outra. Aí a gente ia brigar mais ainda ali para tentar chegar num consenso e pegar essas maçãs. À medida que fosse diminuindo, que fosse ficando só uma maçã, ela ia ficar cada vez mais rara. E as pessoas estariam dispostas a pagar cada vez um preço maior por aquela maçã, se elas gostam de maçã. É isso que acontecia com o Bitcoin. E é nessa parte aqui exata que a gente entra no que estão chamando de inverno cripto. Então, a gente vai aqui para a parte 3 agora desse problema, que é o tal do inverno cripto. Então, o que estão chamando de inverno cripto, né? Vocês perceberam que existe uma grande especulação cada vez que esse halving novo acontece. Só que o poder do halving está ficando cada vez menor, porque a quantidade de maçãs, que lá no começo era muito grande, ela está se tornando uma quantidade de maçãs cada vez menor. E com isso tem menos espaço para uma especulação relacionada a essa nova quantidade de bitcoins que serão adicionados, né? Então o Bitcoin está ficando quase que estável. Ele não reagiu nesse halving como ele reagiu nos outros halvings. É claro que ele ainda oscila demais graças a esse método totalmente especulativo de negociar Bitcoin que as pessoas têm. Como ele é um ativo relativamente novo, né, criado em 2008, mas se você olhar no Google mesmo, a gente só tem ali histórico de preço desde 2015, que é quando o Bitcoin se torna mais relevante. Então assim, de 2015 ali, você consegue ver que essas curvas, né, são bem pouco acentuadas, depois elas se tornam curvas até maiores. Aí a gente tem essas grandes oscilações que aconteceram recentemente, mas a gente tem visto um processo de amadurecimento desse mercado, está conseguindo precificar cada vez melhor o Bitcoin. Isso é ruim, né? As pessoas estão chamando isso de inverno cripto, isso é ruim? Não necessariamente. Um ativo mais maduro, para quem utiliza o Bitcoin ali pensando numa possível reserva de valor, ou pensando em uma forma de proteger o patrimônio ali do Estado de alguma forma, para quem utiliza o Bitcoin para essas outras coisas, essa tendência dele de planificar mais de preço ou de subir com menos oscilação é melhor. Para quem utiliza o Bitcoin ali no processo especulativo, essas tendências são piores, né? Então, esse ciclo de alta começando a se encerrar, talvez ali, e diminuindo essa oscilação muito abrupta, para quem vive de oscilação é ruim, porque a oscilação ali, tanto para cima quanto para baixo, ela possibilita os traders entrarem ali, tanto vendido quanto comprado na criptomoeda e ganhar dinheiro com essa volatilidade. Então, era muito simples para esses caras preverem essa tendência, né? Então, halving, alta, depressão depois disso, né? Então a gente tinha uma alta gigante, depois uma depressão gigante. A gente viu ali então essas grandes oscilações. A chegada do inverno cripto que estão falando é exatamente uma diminuição, não é que não vai oscilar, uma diminuição da potência dessas oscilações e dessa previsibilidade que já era histórica ali, né? Então, para quem não tem a função de especular com moedas, e que eu acho que nenhum de vocês tem a função de viver especulando com Bitcoin, faz sentido que o inverno seja um bom momento ali. E para quem então que o inverno cripto é ruim, né?
para quem quer fazer curso ali de viver de trade de Bitcoin, para quem quer ficar fazendo story de Ferrari para ficar enganando os outros, para eles isso é péssimo. Por quê? Porque se você tem uma curva menor de evolução ali, ele não pode mais ficar fazendo aqueles anúncios mentindo, né? Ah, eu botei nesse ponto e saí nesse ponto, e entrei nesse ponto e saí nesse ponto, porque esses pontos estão ficando menores, o Bitcoin está se tornando talvez menos especulativo. Ainda não é menos especulativo totalmente. Esses caras ainda vão sobreviver muito tempo, eles deveriam ficar mais tranquilos, porque isso aqui, cara, provavelmente vai voltar a oscilar em algum momento. Mas é isso então que estão chamando de inverno cripto. Para mim, acho tudo ok, não tenho problema nenhum com isso. Aí a gente entra aqui em outro motivo, que é o quarto motivo aqui desde que a gente está começando, né? A parte 4 aqui desse conglomerado de problemas aí relacionados a essa queda que a gente pode falar. Lembrando que a queda per se não significa nada de negativo, né? Pelo menos não se você, assim como eu, já comprou Bitcoin lá atrás. Aqui no canal a gente comprou a 30 mil, comprou a 60 mil, então a gente comprou ele a preços muito baratos, né? Então essa queda aqui nem chegou perto de ser uma queda pra gente. Então a gente tem a queda por razões computacionais. Então, como vocês sabem, a rede do Bitcoin ela é pesadíssima, gasta mais energia que um país inteiro hoje em dia já para ser mantida. Ela sofre críticas em relação a isso, por isso não ser sustentável e tarará, mas a vida humana, de modo geral, não é uma coisa muito sustentável, né? Então, essa rede sofre críticas e tal, e cada vez que o cerco se fecha ali para o Bitcoin em alguns países mais autoritários, o Bitcoin, a rede, naturalmente, né, a rede computacional e tal, ela vai migrando para outros países. O que esse país precisa ter é energia barata e uma boa conexão ali. Você sabe, então, como eu falei lá no começo, antigamente qualquer um ligava o computador ali e ia ganhando dinheiro minerando Bitcoin. Hoje, esse cenário já mudou. Hoje, empresas robustas ali compram equipamentos caros para conseguir minerar Bitcoin. Algumas outras criptomoedas, que são bem menores, as pessoas ainda conseguem, comprando umas placas na internet, alguma coisa, ainda ter algum lucro com isso. No Bitcoin não é assim. A rede já ficou muito pesada e para você conseguir minerar mesmo ali, ou seja, solucionar esses problemas matemáticos complexos, você precisa de um computador cada vez melhor, né? E não um computador, às vezes um servidor gigantesco ali e muita energia. Por isso a gente está vendo cada vez mais essas montagens, né, de galpões de mineração. E quais foram os melhores lugares, então, para instalar esses grandes lugares de mineração? Os países mais ricos, porque obviamente eles têm um custo de energia mais barato e eles têm ali uma estrutura maior, né? Então você consegue comprar as máquinas no mesmo lugar que você vai usar para minerar, sem necessidade de ficar exportando coisas e tal. E com isso a gente teve ali Estados Unidos, né, obviamente, e China como os dois lugares onde as pessoas mais procuraram para criar esses locais de mineração. Raul, por que não a Europa? Porque a Europa tem impostos absurdos, porque a Europa tem um custo energético absurdo, então a Europa não é um lugar bom para isso, né? E precisa ter também um certo clima ali para que esses lugares não gastem tanto dinheiro com o esfriamento desses lugares. É óbvio que um monte de máquina funcionando fica quente, tá? Então tem uma série de fatores ali que levaram a China e aos Estados Unidos a serem os países principais disso. E aí, como você deve ter ficado sabendo, no ano passado a China proibiu a mineração de criptos, né? E declarou como ilegal as transações em criptomoedas no país. É claro que isso não impacta diretamente a transação de criptomoeda. As pessoas simplesmente tocaram o foda-se para isso. Por quê? A China falou, é proibido. É claro, é proibido você minerar, você consegue. Eles conseguem detectar ali por calor, utilizando drones, lugares onde está minerando Bitcoin. Mas proibir a transferência entre usuários é impossível. Até mesmo para a China é impossível, porque o usuário pode usar um VPN ali e transferir. É uma transação que depende de dois indivíduos, não depende de uma empresa centralizadora. Então eles proibiram a questão do Bitcoin ali de ser minerado. As pessoas foram migrando para outros dois países ali. Elas migraram muito para o Cazaquistão, que é um país específico, né? As pessoas foram para lá, e migraram também para o Texas, nos Estados Unidos. Os mineradores ali nesse momento, eles estavam acostumados, são empresas hoje, não são pessoas mais que têm um dinheirinho ali, são empresas. Esses mineradores, então, eles tiveram que procurar desesperadamente um lugar para remover, instalar suas máquinas ali, porque a China fez isso de maneira autoritária e arbitrária. E aí, com isso, acabou tendo um momento ali que a rede ficou bem complicada, né? Foi um momento difícil ali, só que é óbvio, o capitalismo ele dá jeito em tudo de maneira muito rápida. Logo ali, os países já começaram a se organizar. A gente vê ali, ó, 0%, né, da mineração sendo feita na China, e a gente consegue ver outros países crescendo de maneira bem rápida naquela curva. Então começa com a China tendo a maior parte dos recursos de mineração, diminui numa curva muito rápida, e a gente consegue ver os Estados Unidos crescendo nessa curva, a gente consegue ver o Cazaquistão crescendo nessa curva. O mercado se readaptou e voltou à normalidade ali. Então até aí, problema nenhum, né? Saiu de um lugar, foi para outro, uma rede centralizada, foi rápido. Agora o que acontece? O Cazaquistão
Cazaquistão, ele é um país muito peculiar. Ele saiu da União Soviética, ele é governado pelo mesmo cara há muitos anos, ele estava vivendo um cenário hiperinflacionário, começou a estourar uns protestos no meio do Cazaquistão. E aí, como a gente sabe, né, os políticos sempre colocando o interesse da população em primeiro lugar, a coisa foi ficando feia. Então esse cara ali prendeu um monte de gente para tentar conter os protestos foram aumentando, ficando cada vez mais violentos devido aos problemas ali da região. E aí a revolta foi tomando conta de várias coisas, né? O país vai acumulando, uma hora explode. As pessoas ficaram com raiva dos políticos que tinham empresas ali, que se envolveram no alto escalão do governo. Foi virando caos até chegar na coisa do GLP lá, o gás liquefeito de petróleo, que estourou ainda mais a revolução, causou mais revolução ainda, e aí o país ficou completamente instável. Então você imagina, o país onde foi aquela mineração se tornou instável de maneira de repente. Então a crise foi agravando, até chegou num ponto que o governo, né, cortou a internet do Cazaquistão. Cara, isso afetou completamente a rede, porque você imagina, a rede está baseada ali naqueles mineradores que estão naquela região, uma parte dela pelo menos, e isso afetou 18% na taxa ali de mineração do Bitcoin, e com isso, né, a gente teve um problema bem escalado, porque o mercado já tinha uma memória de que o custo computacional ficando mais caro, ficando mais instável, o preço da moeda acabava caindo. Então teve uma pressão para cair também por conta disso. E aqui você vai vendo que o problema vai se juntando, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, até a gente chegar num quinto fator aqui, que também foi muito importante para essa queda acontecer. A gente teve uma queda na confiança ali da valorização do Bitcoin. Se você se lembra, lá atrás a gente falou várias vezes sobre o quanto o governo estava emitindo novas moedas. Então quem já acompanha o canal aqui sabe disso. O Brasil emitindo moeda, a Europa emitindo trilhão ali, os Estados Unidos emitindo trilhão também, injetando dinheiro na economia. O que acontece é que depois de tanta injeção de dinheiro, a verdade sempre chega. Então os governantes começaram a se deparar com um cenário inflacionário. Cenário inflacionário é ruim, a população tenta comprar uma coisa, o dinheiro dela vale menos na ponta do caixa. Então ela está ganhando menos dinheiro porque de pandemia, na hora que ela tenta comprar alguma coisa, ela percebe que além dela ter menos dinheiro, o preço das coisas aumentou. Isso destrói a popularidade de qualquer político. Os políticos, eles têm que se preocupar com esse fator. Eles não estão preocupados porque eles emitiram moeda em excesso, desestabilizaram a economia, nada disso. Eles estão preocupados com a perda de popularidade. Quando isso começou a acontecer de forma mais massiva, então o Federal Reserve dos Estados Unidos, que é como se fosse o nosso banco central, avisou que ele pretende, o Fed então, no final de 2021, ele avisou que ele pretende começar a subir as taxas de juros dos Estados Unidos com a tentativa, é como se fosse a nossa taxa Selic, com a tentativa de diminuir o crédito no mercado, diminuindo essa inflação que eles pegaram ano passado. Tinha muito tempo que os Estados Unidos não vivia um cenário de inflação tão alto. E aí, nessa ata da última reunião, então, o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, falou, a gente vai começar a aumentar a taxa de juros. Você lembra que o Bitcoin, no meio da pandemia, ele tinha subido muito por conta das pessoas fugindo do governo emitindo mais moeda? Se ele subiu no momento que o governo emitia mais moeda, é óbvio que ele tem um efeito, uma pressão vendedora na hora que o governo fala que vai parar de fazer isso, que o governo vai começar a aumentar ali as taxas de juros, ou seja, diminuir o crédito no mercado. Quando o governo vai diminuir o crédito, significa que quem estava fugindo ali da loucura do governo encontra aqui um fôlego, né? Essa pessoa vai para lá, consegue sair do Bitcoin, consegue até investir talvez em um título público americano, que há muito tempo não era possível, e receber um jurinho. Então a pessoa fala, vou voltar ali um pouco, posso vender um pouquinho de Bitcoin agora, o governo parou, acreditando em governo, as pessoas podem vender. Então é isso, as pessoas pensam, por que eu vou investir numa criptomoeda ultra arriscada quando eu posso deixar meu dinheiro aqui com o governo americano tranquilinho, né? A pessoa acaba preferindo às vezes migrar para esse título público, e com isso a gente teve, da mesma forma que teve uma alta, agora a gente teve uma baixa pela mesma razão, é um efeito contrário. Se subiu por causa de um motivo, é óbvio que se esse motivo para, a gente tem uma quedinha por conta desse motivo. Somando todos esses fatores, então, a gente tem a explicação, né, para essa queda um pouco mais acentuada do Bitcoin. E que se você juntar todos esses fatores, a gente pode dizer, inclusive, que é uma queda muito pequena em virtude da quantidade de problema. A confiança no Bitcoin ela já está bem maior do que era em outros tempos. Seria muito mais provável, em outros cenários, se a gente pega isso aqui em 2018, 2019, a gente veria uma queda do Bitcoin muito mais absurda. Só que as pessoas já estão entendendo melhor, já estão mais amadurecidas no mercado, e por isso a gente viu até uma queda menor do que a gente deveria ter visto. Então eu vejo tudo isso até com um olhar positivo. E aí, se você quiser ainda somar mais uns fatores aqui, você poderia dizer que o crescimento do mercado cripto de modo geral, trazendo as criptomoedas, também pode descentralizar um pouquinho esse dinheiro que está todo no Bitcoin. Apesar dele ainda ser massivamente maior, é óbvio, né, que tendo alternativas interessantes, outros sistemas, as pessoas acabem preferindo talvez esses outros sistemas. Faz sentido para você? Cara, se você gostou aqui dessa construção, isso aqui deu um trabalho do caramba a gente fazer essa pesquisa aqui para pegar todos os fatores. Por quê? Porque eu não quis vir aqui e falar, eu sou dono da verdade, eu sei.
Todos esses fatores aqui podem ter influenciado, como eles podem também não ter influenciado. O Bitcoin é uma moeda que as pessoas podem vender por suas razões individuais. Você pode ter vendido, por exemplo, porque sua mãe está doente e você quer gastar dinheiro com remédio. Você pode ter vendido porque sua esposa está grávida. Isso também impactou nisso aqui de forma micro. Talvez esses conjuntos de microeventos, né, de fim de ano aqui, por exemplo, podem ter feito isso. Então a gente nunca vai saber o que aconteceu. Agora, que esses eventos têm um peso grande nessa questão da queda do Bitcoin, eles têm. E aí, cara, isso serve para te tranquilizar. A longo prazo, eu acredito que a tendência do Bitcoin, natural, por conta da escassez e cada vez mais pessoas vindo para o mercado, é a alta. E aí, a gente vai ter sempre pequenas quedas, ou talvez quedas até muito mais acentuadas que essa nesse caminho. Se você gostava de Bitcoin ao preço de 300 mil, não existe motivo nenhum para você não gostar dele ao preço de 230 mil. Ficou inclusive mais barato e os fundamentos são os mesmos. Liberdade, facilmente transferível, não confiscável. Lembre-se sempre disso. E se não são suas moedas, não são suas chaves. Agora, se você quiser aprender a investir não só em Bitcoin, entender muito mais profundamente sobre Bitcoin, quiser aprender a investir também nos Estados Unidos e no Brasil, você está convidadíssimo a entrar na próxima turma da UVP. auvp.com.br, você pode entrar lá e eu vou te ensinar tudo isso em 8 cursos em 8 semanas. Ou seja, um curso por semana para você aprender cada uma dessas áreas desde o zero. Mesmo que você não entenda nada do que eu falei aqui, você vai conseguir, tá bom? E a gente tem a próxima turma começando por agora, então vai lá, clica no botão de fazer sua matrícula. Lembrando que se você não gostar do curso, depois de concluir todas as aulas, então se você emitiu o seu certificado, concluiu tudo e não gostou do curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Um beijão, até o próximo vídeo.